Fala, minha querida audiência! Hoje vamos fazer a análise pré-jogo da partida entre Fluminense e Al Hilal da Arábia Saudita, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. E como nas demais análises pré-jogo que estamos fazendo, vamos começar pelo histórico de confrontos, depois vamos analisar os jogos anteriores de ambos no Mundial, para tentar encontrar parâmetros que possam nos indicar como será a próxima partida do ponto de vista tático e como as equipes se prepararão para o jogo. Mas antes, não deixe de curtir o canal e se inscrever e compartilhar caso goste do conteúdo. Caso não goste, tudo bem, é só não acompanhar o canal e tá tudo certo. Vamos começar então com o histórico de confrontos. Como vocês podem ver aqui do lado, Fluminense e Al Hilal nunca se enfrentaram antes, será o primeiro encontro das duas equipes. Mas tem algumas curiosidades interessantes e algumas ligações entre os clubes que eu vou falar daqui a pouco. Porém, o Fluminense já jogou 2 vezes contra equipes sauditas, falo de clubes, e ganhou uma vez, empatando a outra, segue invicto contra equipes sauditas, assim como era invicto contra equipes italianas. E também, assim como os italianos, o Fluminense, que já havia enfrentado a seleção da Itália anteriormente, também enfrentou a seleção da Arábia Saudita 2 vezes. Perdeu os 2 jogos de 2-1, confrontos no mesmo ano, em 1992. Também havia perdido da Itália também. Tem várias coincidências aí. Já o Al Hilal jogou 2 vezes somente contra equipes brasileiras e foi a mesma equipe, foi contra o Flamengo e ganhou uma e perdeu a outra. A interessante curiosidade que liga o Fluminense ao Al Hilal é porque 2 camisas 10 históricos do tricolor das Laranjeiras, Roberto Rivelino, grande jogador do futebol brasileiro e do futebol mundial na história, campeão do mundo em 1970 pela seleção brasileira e bicampeão carioca pelo Fluminense 75 76, também foi camisa 10 do Al Hilal, se transferiu para lá em 1978, jogou algumas temporadas, também foi ídolo por lá. E depois, Thiago Neves, que foi campeão pelo Fluminense da Copa do Brasil em 2007, também foi campeão brasileiro e carioca em 2012, um dos ídolos do Fluminense nesse século, vice-campeão da Libertadores de 2008, também jogou no Al Hilal e foi campeão por lá. Agora vamos analisar os jogos prévios do Al Hilal, que vem fazendo uma campanha digna de nota, hein? O Al Hilal começou contra o Real Madrid empatando em 1-1. Depois empatou em 0-0 com outra equipe europeia, o RB Salzburgo da Áustria, e venceu o Pachuca do México por 2-0, se classificando assim para as oitavas de final. Vamos perceber aqui que o Al Hilal, na primeira fase, nunca teve grande diferença de posse de bola em relação aos seus adversários. O Al Hilal é um time mais equilibrado, que vai se adaptando às condições do jogo, e a única exceção a isso foi o jogo das oitavas de final contra o Manchester City. Como vemos aqui, o Manchester City teve mais posse de bola durante todo o jogo. E aqui eu tenho tanto a visão da partida completa aqui nesse quadro aqui, que vocês podem ver no primeiro, e aqui do primeiro tempo, segundo tempo, primeiro tempo da prorrogação e segundo tempo da prorrogação. É interessante notar que o City teve mais posse de bola, mas também é o normal do City. Ninguém consegue ter mais posse de bola que o City. Porém, olha bem os expected goals. O Manchester City teve mais, 4,35, mas o Al Hilal teve 3,16. Levou muito perigo, tanto que ganhou o jogo de 4-3 numa partida sensacional. Ninguém esperava essa vitória do Al Hilal e, no entanto, a equipe saudita foi lá e eliminou o poderoso Manchester City do grande técnico, o maior técnico do mundo, para muitos, né? Pep Guardiola. Uma coisa a se notar do Al Hilal nessa partida foi a demonstração de um poder de contra-ataque rápido, poderosíssimo, muito perigoso, puxado pelo brasileiro Malcom, que tem muita velocidade e muita habilidade também. Algo que a equipe tricolor tem que ficar de olho sim. Já o Fusão, eu não vou mostrar aqui os jogos da primeira fase, pois já mostrei e comentei no vídeo de análise pré-jogo da partida das oitavas de final contra a Inter de Milão. Então, se quiser, vá lá dar uma olhadinha que você vai ver essa análise da primeira fase do Fluminense. Já no jogo contra a Inter de Milão, o Fluminense fez uma partida espetacular e montou um esquema tático totalmente diferente do que tinha feito nas 3 primeiras partidas da competição, surpreendendo a todos. Renato entrou com 3 zagueiros, mostrou que consegue se adaptar ao adversário, e nessa adaptação, apesar da Inter de Milão ter tido mais posse de bola, o Fluminense, se você olhar aqui, também abrir entre o jogo todo e o primeiro tempo. No primeiro tempo, o mesmo número de chutes a gol, sendo que as big chances foram maiores para o tricolor, apesar da Inter ter tido 66% de posse de bola. E o Fluminense saiu ganhando de 1-0 esse primeiro tempo, jogando melhor sim, levando muito mais perigo. No segundo tempo, só mais para o final do jogo, como eu comentei também na minha análise short da partida, que você pode ir lá assistir também no canal, a Inter só assustou de verdade já depois dos 80 minutos de jogo. O Flu fez uma partida muito consistente e mostrou variações táticas que surpreenderam a todos. Para tentar ajudar a gente a entender melhor como poderá ser a próxima partida, vamos ver como as equipes formaram, né, a escalação dos times
nas 4 partidas anteriores na competição. E aqui, começando pelo Al Hilal contra o Real Madrid, no empate 1-1, formou com Bonu, Cancelo, Al-Tambakti, Koulibaly, Lodi, Rubem Neves, Al-Dawassari, Milinkovic-Savic, Malcom, Marcos Leonardo e Salem Al-Dawassari. E vamos ver agora no segundo jogo contra o Salzburg. Tivemos exatamente a mesma escalação, não houve uma mudança nos 11 iniciais da equipe do Al Hilal. Contra o Pachuca, de novo, a mesma coisa, 0 mudança, mantendo a mesma formação. Agora contra o City, só mudaram 2 atletas, mas mudaram por contusão. Saiu o zagueiro titular para entrar Al-Harbi e saiu o Salem Al-Dawassari também por contusão e entrou o Cano. Eles também têm o Cano deles, hein? E o que isso mostra? Que o Al Hilal não deve variar muito na escalação que vai colocar em campo contra o Fluminense. Já o Flu, no 0-0 contra o Borussia Dortmund, primeira partida da competição, começou com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, no meio de campo com 3 volantes, Hércules, Nonato e Martinelli, e na frente com Arias, Everaldo e Canóbio. Na partida seguinte contra o Ulsan, o Fluminense fez alterações no 11 iniciais e alterações táticas. Entrou o Guga no lugar de Samuel Xavier, entrou o Fuentes, que é um lateral mais ofensivo que o René, entrou o Ganso no meio de campo no lugar do Nonato, ou seja, já abdicou dos 3 volantes para botar o Ganso, o jogador mais articulador. E no ataque manteve o Arias, entrou o Cano no lugar do Everaldo e o Serna no lugar do Canóbio, que também é um jogador de mais velocidade, de mais contundência do que o Canóbio. Contra o Mamelodi, o time com muita posse de bola, o Fluminense já volta com os 3 volantes no meio de campo, conforme jogou contra o Borussia Dortmund. As alterações no time em relação ao primeiro jogo foi o Cano, que jogou a segunda partida como titular, foi mantido como titular no lugar do Everaldo, e o Inácio entrou na equipe no lugar do Thiago Silva, mas foi porque o Thiago Silva teve um desconforto muscular, então preferiram poupar o jogador. E o Inácio se destacou muito nessa partida, fazendo um grande jogo e foi eleito o melhor do campo lá pela eleição da FIFA. E contra a Inter de Milão, o Fluminense teve uma nova escalação, com um novo sistema tático, com 3 zagueiros dessa vez, 3 volantes, entrou ali o Thiago Silva junto com o Inácio e com o Freitas na zaga. O Bernal entrou como volante para aumentar a estatura da equipe. Os laterais Samuel Xavier e René. E no ataque, Cano e Arias. Com isso, o treinador do Fluminense, Renato Gaúcho, mostrou que estudou o adversário e se adaptou às condições de jogo, à forma de jogar da equipe adversária. Com o que nós vimos aqui, o que esperar da próxima partida entre Fluminense e Al Hilal? Eu acho que o Al Hilal não vai mudar a forma de jogar, não vai ter grandes surpresas na atuação. Talvez se adeque durante a partida, dependendo do andar da carruagem. É um jogo que eu acho que nenhuma das 2 equipes terá uma grande diferença de posse de bola uma para outra, a não ser que realmente o jogo tenha alguma condição de um gol no início, onde um time tem que partir um pouco mais para cima. Então a questão da posse de bola vai ser condicionada de acordo com o momento da partida. A escalação do Fluminense, nós não temos a menor ideia, porque o Renato certamente está estudando o adversário e deve se adaptar a isso. O Martinelli saiu machucado no último jogo, mas já treinou, então provavelmente terá condição de jogo. Eu acho que o Fluminense nesse jogo vem com 3 volantes de novo. Não acho que vem dessa vez com Bernal. Eu acho que vem com a formação com Hércules, Martinelli e Nonato, para ser um pouco mais leve. Acho que vem com 3 zagueiros, até porque viu essa questão do contra-ataque do Al Hilal com o Malcom, e aí talvez, como o Fluminense vai marcar um pouquinho mais acima, porque contra a Inter marcou um pouquinho linha mais baixa, mas acho que contra o Al Hilal talvez se arrisca subir um pouquinho mais as linhas, e aí, para dar aquela cobertura para o Fuentes, que vai jogar no lugar do René, botar os 3 zagueiros ali com o Freitas, ocupando aquele espaço, pode ser muito importante para o Fluminense garantir ali ou se proteger de um contra-ataque do Al Hilal durante a partida. O Al Hilal é um time forte, com grandes jogadores, jogadores de seleção nacional de seus países. Tem Rubem Neves, tem Cancelo, tem Koulibaly, tem Milinkovic-Savic. É um bom time, perigoso, não é um jogo fácil de jeito nenhum, vai ser um jogo bem difícil. O Fluminense também tem uma equipe que tem demonstrado aí nesses jogos muita capacidade competitiva, variação tática, determinação, vontade, qualidade técnica. O Al Hilal empatou com o Real Madrid e venceu o Manchester City. O Fluminense empatou com o Borussia e venceu a Internacional de Milão com propriedade. Acho que vai ser um jogo muito interessante. Eu vejo o Flusão com todas as condições de passar a próxima fase, se portar bem, se tomar os cuidados. Precisa ter muita atenção. Jogo difícil. E aí, pessoal, curtiu a análise? Concordou? Se concordou, dá o like, compartilha, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário.
Se não concordou, tudo bem. Pode aqui comentar aqui o que você não concorda, o que você discorda, sempre com muito respeito, né, pessoal? Isso é muito importante. Se você não quer ter respeito ao trabalho da gente, que faz o trabalho com muito carinho aqui para todo mundo, né, que quer assistir, cara, a melhor coisa é não se inscrever no canal e não escrever nada, comentário nenhum, se é para faltar o respeito. Até porque você vai se aborrecer à toa e vai ser mais feliz se não ficar aqui destilando ódio dentro do canal. Não é isso? Então, vamos lá. Gostou do canal? Fica aqui com a gente. Não gostou, não está interessado no conteúdo? Tudo bem, tranquilo. Tem muito conteúdo na internet para todo mundo, para todos os gostos, tá ok? Valeu, pessoal. Abraço.